Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo, que sempre traz informações sobre a cannabis, sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e editora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, dentistas, veterinários, artistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios no canal oficial da Abrace no YouTube, pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo, ou se preferir no site da Abrace. Anota aí, Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abrace Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E hoje nós temos a honra de receber aqui no Gotas de Esperança o Dr. Nando Vieira. Dr. Nando, como é carinhosamente conhecido pelos seus pacientes, é médico, prescritor e pesquisador dos produtos derivados de cannabis, residente de medicina de família e comunidade, facilitador de práticas de meditação e respiração, estudante entusiasta da medicina tradicional indiana Ayurveda e naturopatia. Olá, doutor Nando, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Tudo bem com você? Olá, Cris, tudo jóia por aqui? Fico muito agradecido pelo convite. A gente que agradece a sua participação aqui, trazendo sua experiência, trazendo seu conhecimento, contando para a gente um pouco sobre os benefícios da cannabis para pessoas com transtorno do espectro autista. Nós vamos falar sobre isso hoje com o doutor. Bom, a gente sabe aí que muitas pessoas, principalmente as mães de crianças, com transtorno do espectro autista recorrem a cannabis, né? É, como que a gente pode explicar para as pessoas o porquê que a cannabis ela é tão efetiva, ela é tão boa para pessoas com transtorno do espectro autista? Vamos lá, Cris. Esse é um assunto que dá pano para manga, super interessante, né, do ponto de vista científico Exato. mesmo, e da prática também. Né? A gente entende o autismo como uma desordem do desenvolvimento neurológico, cujos sintomas incluem os problemas de comunicação e habilidades sociais e comportamentais, que muitas vezes envolvem, por exemplo, comportamento repetitivo, comportamento compulsivo também. O que acontece é que essa é uma definição do DSM, que é o Guia Psiquiátrico, e tudo isso pode ser refletido, né? E eu costumo refletir com isso, sobre isso com as mães desses pacientes também. Por que eu quero dizer? É, Até que ponto e para que precisamos patologizar e definir todas essas questões de saúde mental, né? O que seria, né? De ponto de vista epigenético, a gente já estudou, a gente já foi tão profundo que a gente consegue identificar algumas questões, até mudanças de gene,
né, modificações, por exemplo, do cromossomo X, né, que a gente chama de síndrome do X frágil, que seria a segunda causa mais comum desse atraso mental, né, de qualquer tipo de atraso mental, e a causa mais comum do autismo, por exemplo, né, uma questão genética também, que pode ser quantificada por uma mudança, uma mutação, por exemplo, de um gene, que é o gene que a gente chama de FMRI. Enfim, a gente está trazendo, dessa forma, eu estou explicando uma questão física, né, biológica. Mas até que ponto? Até que ponto a gente vai definir, a gente vai ir a fundo nesse tipo de conhecimento para rotular, estigmatizar e definir? Do ponto de vista psiquiátrico, quando a gente define uma patologia, como por exemplo TAG, que é Síndrome de Ansiedade Generalizada, isso favorece a prescrição, né, rotular, colocar em caixinhas para a farmacologia agir exatamente daquilo ali que a física e, na verdade, a biologia explicou. Como, por exemplo, no caso da ansiedade generalizada, aquela pessoa que tem sintomas ansiosos, a gente consegue explicar que tem uma recaptação, uma serotonina na fenda sináptica, por exemplo, de forma desregulada. Então, os inibidores de recaptação de serotonina, como, por exemplo, esse citalopram, a sertralina, ela age justamente ali. Mas quando a gente vai um pouquinho mais fundo, a gente se permite refletir para um pouquinho além das questões fisiopatológicas, a gente entende que não é só a medicação, não é só a sertralina, por exemplo, que vai promover qualidade de vida para esse paciente, por exemplo, que está com a síndrome com a transtorno de ansiedade generalizada. Estou trazendo esse exemplo para voltar agora para a questão do autismo. Como, por exemplo, essa questão da mudança desse gene, né, do bloqueio, por exemplo, do gene FMRI, né, no cromossomo X, a gente sabe que isso provoca uma mudança no sistema endocannabinoide, uma desregulação do sistema endocannabinoide. E com isso, por exemplo, dificuldade de produzir alguns endocannabinoides, como por exemplo a anandamida. Então, aí a gente começa a entender que por que o canabidiol, por exemplo, os derivados de cannabis, conseguem auxiliar a sintomatologia desses pacientes. Mas não é só por aí. A gente não pode cair, sempre esse cuidado de não cair na mesma lógica que a gente ficou nos últimos séculos, na verdade, no último século, os últimos 100 anos na ciência. Tentar identificar o problema, apenas o sintoma, e corrigir o sintoma. Então, eu gosto de refletir que é muito além daquele sintoma. Então, a medicação, enfim, a terapia específica, no caso, por exemplo, que a gente está falando aqui, os produtos derivados de cannabis, ele vai auxiliar aquele sintoma, mas a gente precisa entender que vai muito além disso, certo? Então, por exemplo, quando a gente, falando a respeito dos medicações que são mais utilizadas no cotidiano para os pacientes com autismo, como, por exemplo, a risperidona e o aripiprazol, são antipsicóticos atípicos que agem exclusivamente nos sintomas, só nos sintomas. E nem todos os sintomas. Age, por exemplo, na agitação, age, por exemplo, na impulsividade, e com isso faz com que a criança, na maioria das vezes, né, que a gente está falando muito de pacientes pediátricos, eu lido muito com eles, pediátricos, então vai ficar mais sedado, vai ficar mais apático, sem falar no monte de outros efeitos colaterais ainda mais agressivos que essas medicações podem trazer, como, por exemplo, a hiperprolactinemia, né, que é o aumento de um hormônio que pode levar a ginecomastia, que é o aumento do tecido mamário, inclusive a produção de leite, né, sonolência excessiva, inclusive crises convulsivas. Então, a gente está falando de medicações que foram formuladas para agir só nos sintomas e ainda mais, né, como acrescentando ainda mais, ver os efeitos colaterais. Em contrapartida, os produtos derivados de cannabis também, sim, têm efeitos colaterais, mas não age só na sintomatologia, age nesse balanço homeostático que o sistema endocannabinoide provoca e faz com que haja efeitos
que a gente ainda nem consegue explicar pela ciência. E, além de tudo, promove uma reflexão no paciente e também na família, e uma tranquilização, se é que assim posso dizer, para que com isso a família, e, enfim, os pais, a mãe principalmente, que é o que mais me procura, certo? Consegue refletir sobre essa questão dessa criança e buscar outras terapias, porque o tratamento vai muito além do medicamentoso, entende? E para a gente entender aí melhor essa relação TEA, sistema endocannabinoide, cannabis, como é que a regulação do sistema endocannabinoide pode impactar nos principais sintomas do transtorno? Então, Cris, retomando, né, a questão que havíamos comentado a respeito do autismo e essa explicação epigenética, né, dessa mutação genética, provocar uma desregulação do sistema endocannabinoide, como todos já sabem, ou pelo menos alguns já sabem, que o sistema endocannabinoide controla todos os outros sistemas. Então, esse desbalanço pode provocar um monte de coisas. No caso do autismo, como, por exemplo, a desregulação emocional, a desregulação social, sintomas de hiperatividade, impulsividade, desregulação do sono. Então, quando você repõe isso que, de alguma forma, está tendo dificuldade de ser produzido ou está tendo dificuldade de estar conectado, a gente consegue a diminuição desses sintomas. Quando a gente fala de crianças com TEA, né, transtorno do espectro do autismo, a gente pensa principalmente no CBD. Então, óleos, depois a gente pode comentar um pouco sobre os tipos deles, né? Óleos com concentrações mais altas de CBD, por exemplo, pode trazer mais homeostase, equilibrar mais a homeostase do sistema endocannabinoide e, com isso, diminuir os sintomas, todos esses sintomas que eu mencionei. Maravilha. Tem desses sintomas que eu acho bastante importante, né? Que é a seletividade alimentar. A gente ouve muito das mães: ai, meu filho só toma leite, ai, meu filho só come pão, só come batata frita. E, poxa, numa criança em desenvolvimento é fundamental que ela tenha uma nutrição balanceada, que ela tenha frutas, que ela possa comer tudo. E eu já estive com mães assim, e é desesperador essa relação com a comida, né, com a seletividade alimentar para a criança autista e principalmente para a mãe. Assim, você não sabe o que fazer, né? Então, o óleo pode ajudar nessa questão de melhorar essa vontade de comer dessa criança, aumentar essa vontade, essa opção de comer uma bananinha amassada, um suquinho de laranja. Como é que funciona isso? Essa pergunta também é importantíssima. E antes de respondê-la, gostaria de retomar, de relembrá-los que a questão do autismo vai muito além dos comportamentos repetitivos, né? E muitos já logo imaginam. A gente está falando também de indivíduos que muitas vezes têm questões gastrointestinais intensas, inclusive disbiose. É por isso que eu reforço: o tratamento e o acompanhamento deve ser multiprofissional, né? Então, a questão do tratamento da disbiose, por exemplo, vai a uma alimentação específica, uma alimentação extremamente saudável, mas ainda mais específica, tendo em conta que a gente está falando de um trato gastrointestinal sensível. Então, o glúten, por exemplo, é uma coisa que deve ser evitada, alimentos ultraprocessados também, o excesso de sal, enfim. Além de tudo, ainda vem a questão da seletividade alimentar. Então, a gente está falando de uma criança, por exemplo, que precisa ter uma alimentação muito balanceada e que, por vezes, as opções que os pais oferecem, ela não aceita. É complicada essa situação, né? E muitas vezes tem uma seletividade alimentar por um alimento que não é saudável, como, por exemplo, os biscoitos recheados. Então, é realmente bem complicado. A gente já sabe, para além do autismo, né, antes mesmo da cannabis, os produtos derivados de cannabis serem utilizados por pacientes com autismo, o quanto que
o CBD, tanto o CBD quanto o THC age no aumento do apetite. Então, sim, com relação à seletividade alimentar, pode ajudar muito. Inclusive, tem diversos pacientes que as mães começaram, falam para mim, mas doutor, o menino está comendo demais. Olha só, inclusive, em alguns casos, a gente precisa até tomar cuidado, né? Não, vamos olhar. Agora é o momento de oferecer, mas oferecer alimento de qualidade, certo? Mas abre sim. É claro, a gente não pode generalizar, mas em muitos casos, abre apetite sim e pode diminuir a seletividade alimentar. Maravilha. E dentro da sua prática clínica, quais as melhorias, quais os benefícios mais comuns que você observa aí nesses pacientes após o início do tratamento? O primeiro, normalmente os pais chegam até mim reclamando da hiperatividade, sim, do comportamento repetitivo também, mas mais do que isso, da agressividade. Quando os pais não sabem mais o que fazer, o sintoma da hiperatividade e do comportamento repetitivo, ao que me parece, muitos pais ficam empurrando com a barriga, tá indo, mas quando chega a parte da agressividade, da impulsividade, né? Tem alguns pacientes que já chegaram a agredir os pais, né, a baterem, crianças, né? Enfim. E aí eles já não aguentam mais. Muitas mães, por exemplo, chegam até mim desesperadas por conta da agressividade dessa criança, que elas já não sabem mais o que fazer, que elas já tentaram de tudo. E aí entra a questão da orientação, é fundamental, né? Por exemplo, entender que é uma criança muito sensível e que talvez aquela agressividade é reflexo de um excesso de sensibilidade ou de um excesso de barulho que ela não está suportando mais, né? Ou de movimento, de um ambiente muito movimentado e muito cheio. Então, tudo isso a gente precisa refletir. Só que logo, isso é incrível, logo nas primeiras semanas, o que eu tenho notado com a grande maioria dos meus pacientes, quando iniciam o óleo, é diminuir a agressividade. É o primeiro sintoma, assim, que eu percebo melhorar. Maravilha. E a gente fala também da individualização do tratamento, né? Essa individualização, ela influencia na resposta terapêutica? E uma coisa também que eu queria colocar é da importância dessa família, desse paciente ter paciência e ter protagonismo do seu tratamento, porque é muito, muito importante que se faça um diário terapêutico, né? Que a pessoa acompanhe a cada dose, a cada gota, como que tá o sono, como que tá o humor, como que tá o apetite. Isso é muito importante para o retorno para o médico fazer o ajuste da dose, né, doutor? Com certeza, é muito importante para a gente, é muito importante para a família também, até para entender o quanto que mudou, que muitas vezes a família naturaliza a mudança, naturaliza a melhoria e não consegue quantificar. Com os pacientes, por exemplo, que têm crise convulsiva, já seria um outro assunto, a diária de crise é fundamental para entender o quanto que melhorou, o quanto que reduziu. Isso acontece muito também. Pode, inclusive, até marcar um outro podcast para falar das crises convulsivas. Os pacientes com autismo, isso é fundamental. E a questão da individualização também não vai ser a mesma dose para todos, vai depender do peso, mas vai também depender da sensibilidade tanto ao CBD quanto ao THC. Temos diversos óleos, como alguns já sabem, né? Óleos isolados, com CBD isolados, full spectrum, broad spectrum. So, por exemplo, pacientes que têm excesso de sensibilidade ao THC, a gente pode utilizar um CBD isolado, ou a gente pode utilizar um CBD broad, né, broad spectrum, que tem tudo, né, tem toda a essência da planta, exceto o THC. Muitos profissionais psiquiatras, alguns neurologistas também, têm receio, né, de utilizar os óleos o espectro, com receio do THC, do potencial psicotrópico. Mas quando a gente está falando de um full espectro com minúsculas, mínimas concentrações, né, de THC, chegando a 0,1 ou 0,01, não vejo que esse problema nenhum. Muito pelo contrário, a gente vê muitos benefícios, porque a gente chama de efeito comitiva ou entorragem, onde a gente consegue, com a menor dose, alcançar o efeito desejado, né, comparativamente
como, por exemplo, o óleo isolado, CBD isolado. Então, assim, o que eu tenho para orientar, assim, para as mães é não tenham medo, pesquisem, busquem, entrem em grupos de outras mães com pacientes autistas, outros pais de pacientes autistas, para trocar figurinha, certo? Então, a dose também vai variar, depender da idade, vai depender do peso, vai depender da sintomatologia, né? Registra quanto melhorou. Isso vai ser importante tanto para vocês, pais, mas tanto para a criança. Aquelas crianças que já são maiorzinhas, já sabem ler, já sabem escrever, peçam elas para registrar. O ato de registrar favorece muita coisa, além de ser terapêutico. Aí a gente entra em outras questões que é fundamental, né, no tratamento, e não só no tratamento, né, na vida, né, desse paciente, como é fundamental na vida de qualquer pessoa, que é a arte. Então, incentiva essa criança a pintar, a dançar, a tocar o instrumento, né? A gente sabe de um sintoma que se chama hiperfoco, mas que muitas vezes é tentado a qualquer custo ser corrigido, mas a gente pode olhar por outro ângulo, né, e tentar estimular, direcionar este hiperfoco, por exemplo, para uma arte, e quem sabe daqui a um tempo ter um grande artista, né, dentro de casa. Então, sim, precisa ser individualizado, precisa ser observado, quanto mais registrado, melhor, tanto para a família, quanto para o paciente, quanto para o médico. Excelente. E, doutor, existe alguma contraindicação ou precaução importante que precisa ser observada, considerada nesse tratamento? Quando a gente fala de produtos derivados de cannabis, a gente toma mais cuidado, são questões esquizofrenia. Porque a gente toma mais cuidado, ainda assim, dentro da literatura, é uma literatura muito nova, a gente tem que esperar ainda um pouco para ver até onde a gente chega, mas a maioria dos profissionais tem esse cuidado e está corretíssimo. Quando a gente fala de criança, é bem complexo esse diagnóstico de esquizofrenia, apesar de a gente falar de esquizofrenia infantil, por volta dos 8, 10 anos, mas se por acaso, né, tem alguma suspeita, né, de que essa criança tem alguns sintomas positivos da esquizofrenia, tem alucinações visuais, auditivas. O meu conselho é que esse segmento seja com um psiquiatra. Mas fora isso, não tem existem outras contraindicações, mas não tem tanta contraindicação absoluta, certo? Para os olhos. É claro, a gente precisa muito testar a sensibilidade. Tanto criança quanto adultos podem ter uma hipersensibilidade, principalmente ao THC, inclusive resistência. Nós temos aí opções de óleos sem o THC, por exemplo. Certo? E a gente está falando de um tratamento seguro, né? Extremamente seguro. Extremamente seguro. Assim, a gente já tem um suporte da literatura e um avanço cada vez mais em cima disso. A gente sabe que ficamos parados aí um século de avanço nessas áreas por puro jogo político, né, interesse, enfim, de indústria e de política. E agora, um século de atrás, voltamos... Agora despertou, né? O despertar canábico para o mundo. Para o mundo. É o que muita gente já sabia, quem já estava atento a isso aí, né? E, bom, que está cheio de profissionais aí interessados em produzir ciência e mostrar que é sim uma planta segura e que 99% do que se pensava a respeito dela é puro mito, né? Estigma. Sim. Exatamente. Doutor, agora, além do uso da cannabis, quais outras práticas terapêuticas podem potencializar, ajudar o tratamento pro autismo? Muito boa essa pergunta. Vamos lá. Você que está na área da Ayurveda e da naturopatia, né? Eu já ia chegar nessa pergunta para falar como é que essas duas abordagens terapêuticas também podem ajudar, né? Que a Ayurveda ainda ela não é tão conhecida ainda, apesar de já tá bem popularizada. Mas é uma prática que ainda tem muita coisa boa para trazer, né? Para
para ajudar aí na... Eu fico muito feliz também quando toca nesse assunto, que também é um campo de pesquisa meu, a naturopatia, tem estudado a Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, que apesar de não ser tão conhecida aqui no Ocidente, é bem disseminada no Oriente, né, principalmente na Índia, e agora acredito que a gente também está caminhando para união desses conhecimentos. Então, sim, o tratamento, o acompanhamento, prefiro dizer assim, o acompanhamento do autismo é multifatorial. Tem várias terapias que já são bem consolidadas e muito bem indicadas tanto até mesmo pelo SUS em alguns lugares, como, por exemplo, a equinoterapia ou ecoterapia, né? Que é onde o paciente vai com o cavalo, né? Faz a terapia com o cavalo, com a égua. E que eu tenho um paciente, aqui em João Pessoa, infelizmente a gente não tem pela rede de saúde, eu tenho um paciente que faz particular, né, e a mãe relata resultados incríveis, é incrível a conexão que esses pacientes têm com o cavalo, e eu não sei explicar porquê, mas incrível. Todas as artes, como foi mencionado aqui, então, assim, se você é pai, se você é mãe de um paciente com TEA, invista em arte, coloque para tocar um instrumento. Ah, mas não gostou, tenta outro, vai tentando, faça toda a parte. Aí já entra, inclusive, no terceiro ponto, né? Essa questão do tratamento, que é a educação parental, educação dos pais. Muitos pais chegam desesperados, falando: oh, meu filho precisa de um tratamento urgente, e às vezes sim, precisa de um acompanhamento, não porque ele que é uma criança problemática, mas porque é uma criança sensível e que vive numa sociedade problemática que não consegue absorvê-la. Então, cabe essa orientação dos pais, essa educação parental, né? De como fazer, como lidar com essas sensibilidades, como lidar com essas crises. Tem um exemplo que eu tenho de uma mãe que eu ouvi na internet falando de como ela lidou com o paciente com TEA, né, com a criança, né, com TEA. Foi assim, incrível. Era uma criança que sempre chorava e deitava no chão e começava a espernear. E ela não sabia explicar por que ela já estava assim de saco cheio dessas crises que essa criança estava dando frequentemente, praticamente todos os dias. Até um dia que ela fez diferente. Ao invés de puxar pelo braço, de gritar com a criança, ela deitou no chão. Era na grama que a criança tinha deitado, ela deitou na grama. E naquele momento que ela deitou na grama, ela sentiu um bem-estar, ela sentiu um frescor, o frescor da grama mesmo. E a criança parou de chorar e comunicou com ela da maneira que eles se comunicam, né? No caso dos dois. E nesse momento ela percebeu que aquilo era um mecanismo que a criança encontrava de se regular. Quando ela estava nervosa ou quando ela estava com excesso de informações, excesso de barulho, ou muito quente, muito calor, né? A gente está falando de indivíduos extremamente sensíveis. Ela deitava no chão. E quando os pais chamavam atenção por ela estar deitada no chão, ela começava a espernear. E nesse momento a mãe entendeu isso. E foi só o primeiro passo, porque assim como essa criança encontra esse mecanismo de autorregulação, outras, ou até mesmo ela mesma, tem diversos outros mecanismos. Então cabe a nós, adultos, cabe aos pais decifrar, entender qual é a forma que essa criança encontra de se comunicar. Então, o acompanhamento vai muito além de oferecer remédio. Vai para educação, aí tem todas as psicoterapias que podem ser envolvidas também, certo? Tem a questão da fonoaudiologia, que é importantíssima. Algumas crianças ainda têm mais problemas da dicção do que outras. A gente sabe que tem autistas que são não verbais, né? A grande maioria vai se beneficiar muito com o tratamento com o fonoaudiologista, certo? Depender de alguns, quase todos também, com relação à terapia ocupacional, é fundamental também. E nutrição. Aí toca um ponto que para mim é também muito importante, principalmente depois que iniciei meus estudos com a naturopatia.
porque a gente está falando de indivíduos que também, em sua maioria, têm questões gástricas muito importantes, principalmente o que a gente chama de disbiose. O que seria disbiose? A mudança da nossa microbiota intestinal. A gente sabe que a microbiota, então, todo esse universo microscópico que existe dentro da gente, dentro do nosso intestino, principalmente com relação a bactérias que não necessariamente são patogênicas, a grande maioria são benéficas e nos ajudam a digerir determinados alimentos. E quando você tem um desbalanço dessa microbiota, é o que a gente chama de disbiose. E a gente sabe que essas crianças, na maioria das vezes, nascem já com essa disbiose. Então, o que precisa é tomar muito cuidado com a alimentação. Esse desbalanço da microbiota intestinal dessas crianças promove uma hipersensibilidade, principalmente a produtos que já são nocivos. Só que, porventura, nós, que não temos, né, que não nos enquadramos no TEA, conseguimos digerir um pouco melhor, mas que também não faz bem para a gente. Então, nisso eu menciono alimentos ultraprocessados, principalmente alimentos com muita conserva, né? Que você precisa ficar abrindo lata, que você precisa ficar rasgando o pacotinho, bolachas recheadas. Isso são venenos para o paciente autista. A gente está falando também do leite, né? E também do glúten, né? Então, essa hipersensibilidade faz com que eles não consigam digerir, quebrar corretamente a lactose, né? Eles têm uma baixa da lactase, que é a enzima que quebra a lactose, e tem uma sensibilidade ao glúten. Então, mas então vai ser impossível, não tem que comer. É possível, existem muitos alimentos que podem auxiliar, né, nisso aí, e diante de tudo isso, né, você ainda ganha um indivíduo que vai ter mais consciência sobre o próprio corpo e vai ter uma alimentação muito mais saudável, certo? E a gente pode pegar como exemplo, o interessante é que a família toda mude de alimentação, porque com isso a mãe, o pai vai estar dando exemplo para a criança. Não adianta nada você querer privar a criança de comer um biscoito recheado se você come. Não adianta você querer privar a criança de tomar um refrigerante se você toma. A criança funciona como exemplo, não como proibição. Proibição não resolve nada, é exemplo. Então, mais uma vez, né? A questão é dentro de casa, né? A mudança e a educação parental, educação dos tios, dos avós, dos irmãos mais velhos, né? Aí você vê, Cris, que a questão é muito mais complexa do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo, o que a gente tem de ferramentas, né, disponíveis são coisas simples. Então, quando a gente comenta sobre a Ayurveda nos mostra coisas que a gente tem dentro da nossa cozinha. Então, alimentos anti-inflamatórios que a gente pode auxiliar, que vai ser muito bom para os autistas, inclusive os óleos essenciais desses alimentos. Gerânio, tem um óleo essencial de gerânio, é excelente para eles. O gengibre tem dentro da nossa cozinha. Dentro da cozinha, fazer sucos com gengibre, principalmente de manhã, abacaxi, hortelã, gengibre, por exemplo, couve com laranja e gengibre, excelente para equilibrar essa microbiota desbalanceada, certo? Canela, chá de cravo e canela, excelente. Mas a criança não gosta de tomar chá. Então, você gosta, você toma. Se você não toma, claro que ele não vai tomar, porque ele vê o seu exemplo, segue o seu exemplo, entendeu? Exatamente. E, doutor Nando, você acredita que a gente está próximo de um reconhecimento oficial da cannabis como primeira opção, como primeira linha de tratamento para as comorbidades, para os sintomas do TEA? O que falta para isso acontecer? Falta o reconhecimento de alguns profissionais que não querem dar o braço a torcer e também da indústria, e boa parte delas só quer capitalizar, não está interessado, né, realmente no bem-estar. Reunir esses profissionais que estão realmente interessados nesse tipo de tratamento, tem acompanhado a ferro e fogo, né, os pacientes com TEA, porque acredito que entre nós é um consenso. A gente sabe que deveria ser primeira escolha, né? Tratamento que a gente chama de
padrão ouro. Mas a gente sabe, olhando o contexto histórico, inclusive da própria cannabis, existem outras questões por detrás. Não é simplesmente o que a ciência tem mostrado, o que os profissionais querem mostrar, mas vai além, né? A gente passa por questões de interesses também, políticos, como eu já mencionei, e interesses da indústria farmacêutica. Mas eu acredito muito que no futuro bem próximo a gente vai ver esse jogo virar, até porque já existe um reconhecimento da própria população, desses próprios pais, que estão entendendo que é muito mais interessante você utilizar os produtos derivados de cannabis, um óleo com espectro de CBD, em contrapartida a um aripiprazol, em contrapartida a uma risperidona. Os pais já estão entendendo isso. Chegou uma mãe para mim, por exemplo, falando: doutor, eu comecei a dar risperidona para a minha criança, não suportei os efeitos colaterais, ela estava ficando dopada, apática, né, e engordando muito. Eu parei por conta própria. Eu preferi aguentar toda a sintomatologia do que dar enfim, o remédio. Outros, eu já inicio, na perspectiva de no futuro próximo, fazer o desmame, principalmente da risperidona, que é mais comum deles utilizarem, e as mães verem um avanço muito rápido e sem o retorno, começarem a tirar a risperidona. E eu falo: não, mas é interessante que vocês conversem com o médico primeiro. Calma, a gente vai fazer isso. Mas diversas mães começam a tirar a risperidona porque percebem que não precisa mais daquela substância. E, para ser bem honesto, eu não consigo julgá-las, sabe? Porque quem está perto vê do dia a dia, assim, bem próximo, né, os efeitos colaterais. E é uma dor para uma mãe olhar para o seu filho e ver uma criança apática, uma criança que chora por conta de um efeito colateral de uma medicação que só vai mascarar um sintoma que pode ser, como você disse, né, direcionado, que pode ser melhorado a partir de uma regulação, a partir de um entendimento do que essa criança precisa. Se é uma graminha verde, se é tocar um instrumento, se é tomar um banho gelado ou um banho quentinho, se é colocar um abafador para não escutar o ruído. Isso tudo. E a dica que você deixou para que as mães participem de grupos de apoio de mães é excelente, né? Porque é uma dando suporte para outra, né? É tipo aquela história do danoninho de inhame. Eu acho que é uma coisa básica, assim, né? Você transforma um produto industrializado, você consegue fazer com um produto natural, que é uma raiz, um inhame, colocando um morango, batendo com morango congelado com esse inhame cozido. Vira um danoninho e a criança pode tomar à vontade, você pode deixá-la tipo um picolézinho, né? Então isso você aprende em grupos de mães, você troca essas experiências e você vai ter que ir tentando, né? Você vai ter que ir experimentando e é isso. Agora, que você falaria para pais ou cuidadores que ainda têm receio de iniciar o tratamento para seus filhos, para seus, enfim, cuidados aí com a cannabis? Busque informações, a internet está aí disponível para vocês, né? Utilize para o bem, né? Entre em grupos de pais de pacientes com TEA. Permitam ouvir diferentes opiniões. Busque a ajuda de um profissional, mas de um profissional que esteja aberto a todos os tipos de terapias e se informe, é isso. O que eu tenho para dizer é que, baseado na minha experiência clínica, os produtos derivados de cannabis são muito, muito, muito interessantes para os pacientes com TEA. Então, é isso, né? Permita, busque informação. Não precisa acreditar só no que eu estou falando. Procure informação com outros profissionais e não só com profissionais, com os pais também.
Maravilha, doutora. A gente está chegando aqui ao final da nossa gravação. Queria te agradecer por participar, por ter aceito o convite, por trazer sua experiência e pedir para você deixar sua mensagem, seu recado para a gente encerrar aqui a gravação. Ai, gratidão demais, Cris. Eu fico muito feliz, muito honrado com o convite. É uma das minhas missões e eu fico extremamente grato e pleno por poder passar esse tipo de informação que pode, nem que seja tocar uma pessoa. Já vou ficar feliz com esse resultado, né? No que se diz respeito à qualidade de vida, principalmente dessas crianças e desses pacientes que eu tenho tanto apreço, que são os pacientes com TEA. Costumo dizer, fiz inclusive um vídeo lá nas minhas redes sociais, um tanto quanto polêmico, questionando os diagnósticos psiquiátricos e colocando em xeque a questão do autismo ser ou não ser uma doença. Então seria, assim, os autistas, será que são os autistas que são doentes? Ou a gente vive numa sociedade que não está preparada para absorver todos os tipos de sensibilidade, todas as especificidades, né? E com isso, essa reflexão a gente pode levar para todas as questões de saúde mental, né? A gente percebe que existe sim uma diferenciação, existe sim uma diferenciação do comportamento, mas que são indivíduos que vieram para transformar, né? Então, a escola, a sociedade e a família. Algum momento, eu espero muito do fundo do meu coração que a nossa sociedade consiga absorver as diferentes expressões de existência e a gente não precise mais só medicamentar, certo? Então, os pais que estão ouvindo aí agora, tranquilidade no coração. Existem vários que estão aí no mesmo barco. É possível sim ter muita qualidade de vida. A família ficar tranquila, a família está bem estruturada, o paciente ser feliz. E no meio de tudo isso, vocês vão aprender muito, vão crescer, vão se desenvolver muito e, de repente, vocês estão diante de um grande artista. É isso. Maravilha. Termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify, no YouTube, e você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!